Então, pessoal, olá. A nossa videoaula hoje vai ser sobre polígonos. O que são polígonos? Polígonos são figuras planas com contorno fechado, ou seja, não tem espaço faltando. É como se fosse um campo de futebol, formado apenas por segmentos de retas. Existem dois modelos de polígonos: os polígonos convexos e os não convexos. Também são chamados de côncavos, certo? Então, polígonos, de certa maneira, são o seguinte. Vou botar alguns exemplos aqui. Exemplos. Polígonos convexos. Polígonos convexos são esses aqui, ó. Lembrando, né, como é segmento de reta, a gente usa a dona régua. Então, aqui. Esse aqui é um polígono, ou seja, são segmentos de retas. Cada pontinha dessa ganha um nome. Aqui é o A, B, C e D, certo? Cada risco, vamos supor, né? É chamado de segmento de reta, porque tem um começo e tem um fim, certo? Isso aqui, polígonos convexos. Outro exemplo de polígono convexo: um triângulo. O de cima é um losango, certo? Ó, A, B e C, certo? Outro exemplo de polígono convexo é um retângulo, certo? Ou seja, aquelas figuras que vocês estão acostumados a verem, certo? Só que agora a gente vai se aprofundar. Ok? E aqui nessa segunda coluna são os polígonos não convexos, também chamados de côncavos. Certo? Por quê? O que são esses polígonos? É aqueles, por exemplo, bandeirinha de festa junina, certo? Então, aqui, esse aqui é um polígono convexo. Como é que eu diferencio um polígono convexo de um não convexo? Olha só. Isso aqui é bem interessante a gente saber como se diferencia. Por quê? A gente pega um lápis de cor diferente. Aqui eu vou pegar o vermelho ou rosa. E eu vou começar a passar linhas. Certo? Ó. Ó. Passando linhas. Aqui, cortou duas vezes, certo? Essa linha, as outras também. Aqui no triângulo também, cortou duas vezes. Aqui, cortou apenas duas vezes, ok? Isso é um polígono convexo. Vamos ver se isso acontece no nosso polígono não convexo. B, C, D e E. Vamos ver se isso acontece. Olha só. Vamos desenhar. Opa, teve linha aí que cortou mais de duas vezes, né? Ó,
Se tiverem linhas que cortem mais de uma vez, este polígono chamará de côncavo, ou, né, ele é côncavo, também chamado de não convexo. Ok? Então essa é a diferença, certo? Se vocês colocarem linhas passando e uma dessas linhas cortar mais de 2 vezes, ele vai ser côncavo. Caso contrário, ele vai ser convexo. Então olha só, no nosso estudo a gente vai apenas ver polígonos convexos. Não convexos a gente não vai estudar, certo? A gente vai focar nos polígonos convexos. E nessa primeira parte, que vocês é uma novidade, os polígonos, a gente tem uma coisa chamada leitura dos polígonos, que é conforme o número de lados dos polígonos, certo? Então, dê uma pausa no vídeo e depois eu vou apagar essa primeira parte e eu vou colocar uma tabelinha com os nomes dos polígonos, certo? Então, é o seguinte, cada polígono tem um nome, segundo o número de lados. Então é o seguinte, a leitura é feita conforme o número desses lados. Então, leitura dos polígonos, certo? A leitura dos polígonos se dá conforme o número de lados, certo? Veja a tabela. Então, aqui desenhando uma tabela, certo? Vamos ver o seguinte. Ó, quantidade de lados, ó, número de lados. E aqui a leitura. Então, olha só, pessoal. Número de lados. O polígono mais simples que existe, ele tem 3 lados. Ele é chamado de triângulo. Ok? O triângulo é o polígono mais simples que existe.
Com 4 lados, o nome dele é quadrilátero. Com 5 lados, ele é um pentágono. Com 6 lados, o nome dele é hexágono. Com 7 lados, o nome dele é heptágono. Com 8 lados, o nome dele é octógono. Certo? Aqui, apagando essa segunda parte, vamos continuar lá em cima. Apagando essa parte aqui, vamos continuar. Aqui é o número de lados, né? E aqui é o nome. 9 lados. Eneágono. Com 10 lados. Decágono. E agora, com 11 lados, um decágono. Com 12 lados, ele se chama dodecágono. 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 Tem livros que dizem o seguinte, que é duodecágono. Depende do livro que a gente pega a referência. Com 15 lados, o nome é bastante complicado. É pentadecágono. Ou seja, é a junção do 5, que é penta, com decágono, que é 10. O 12. Aqui é que às vezes é duo, depende da nomenclatura. Quer dizer 2 mais 10. Um decágono, 1 mais 10. Então, depois do 15, certo? Depois do 15 vem o 20, que é icoságono. Ok? Até o 20 é o que é mais comum aparecer, certo? Então, essa é a primeira parte do estudo de polígonos, certo? Então, só relembrando, primeiro a gente aprendeu o conceito de polígonos. Depois a gente viu a diferença entre polígonos convexos e não convexos, certo? Polígono convexo é aquele que ele não apresenta, vamos supor, aberturas internas. Ele é uma figura fechada e o ângulo é pequeno. E se você traçar linhas no polígono convexo, ele vai cortar apenas 2 vezes, certo? E no polígono não convexo, ele apresenta uma abertura. Lembrem sempre da bandeirinha do São João. Ele é um polígono não convexo, porque ele tem aquela abertura para dentro. E se você traçar linhas horizontais ou verticais, ele vai cortar
cada um em mais de 2 vezes, certo? Aí na segunda parte da aula de hoje, a gente viu a leitura dos polígonos conforme o número de lados. E também percebemos o seguinte, que o polígono mais simples que existe é o triângulo, porém é o mais forte, ele é o mais rígido, certo? A gente vai ver isso mais pra frente. Então essa é a primeira parte dos polígonos. Espero que a aula seja clara. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários e bons estudos.